Beleza. Senhoras e senhores, muito bom dia. Para o início deste evento, solicitamos a todos que mantenham seus celulares no modo silencioso. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Café com Sejusc, um bate-papo com magistrados, advogados e partes. O presente evento é organizado pelo desembargador do trabalho Tennyson Doria e pela juíza do trabalho Júlia Noronha, magistrados com ampla expertise na arte de conciliar. Trata-se de ato preparatório para a 8ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorrerá no dia 20 a 24 de maio em todo o país. Neste sentido, ampliam-se os propósitos da Justiça no sentido de restabelecer uma cultura da paz, tendo a conciliação como parâmetro para afastar a litigância, solicitando conflitos por meio da participação direta e ativa das partes. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: José Augusto do Nascimento, desembargador-presidente do TRT da 20ª Região. Tennyson Santana Doria, desembargador do TRT da 20ª Região, coordenador do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. Jorge Antônio Andrade Cardoso, desembargador do TRT da 20ª Região. Júlia Borba Costa Noronha, juíza do TRT da 20ª Região, coordenadora do Sejusc, Centro Judiciário de Métodos Consensuais, no âmbito do 1º grau. Carlos João de Góes Júnior, juiz auxiliar da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju e presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 20ª Região, a Matra 20. João Alberto Santos de Oliveira, presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Sergipe e neste ato representando o presidente da seccional. Gabriela Milano Loureiro de Souza, neste ato representando a ASAT, Associação Sergipana dos Advogados Trabalhistas. Gostaríamos também de agradecer a presença e disponibilidade do tecladista Luanderson da Silva Vieira, também abrilhantando o nosso evento com música instrumental. Agora, com a palavra, o desembargador do trabalho Tennyson Santana Doria, que conduzirá o evento. Você abre, você é um anfitrião, você abre e passa a palavra. Bom dia, senhoras e senhores, muito obrigado. É uma alegria a gente ter aqui no nosso café tanta gente bonita, tanta gente com o olho brilhando e tanta gente querida. Pessoas que eu tenho um total apreço desde quando eu comecei na universidade, eu diria assim. Então, foi do século passado. E ainda por cima, quando ainda não havia fiscalização do trabalho do menor aprendiz, né? Mas, brincadeira à parte, nós estamos aqui abrindo café com o Sejusc, mas contamos com a presença do nosso presidente, e não é ideal, né, que nós falemos antes dele. Aqui quem manda na casa, e que nós agradecemos pela presença, é o nosso presidente, Dr. José Augusto, a quem eu passo a palavra, e depois aí a gente retoma o trabalho, os nossos trabalhos no café. Obrigado. Viu? Bom dia a todas e todos. Agradeço a gentileza do nosso anfitrião
nosso desembargador Tennyson Santana Doria, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros que compõem a mesa de honra, e digo que é com muita honra, com muita alegria e satisfação que compareço a esse evento. Primeiro porque o desembargador Tennyson Santana Doria está iniciando um trabalho junto ao Sejusc, primeiro e segundo grau, como um coordenador do NUPEMEC, e temos certeza do êxito do seu trabalho ao longo dos anos, que ficará à frente dessa unidade. E também eu quero agradecer à doutora Júlia, a quem eu peço uma salva de palmas. Por quê? Porque a doutora Júlia ela está se despedindo do Sejusc, que é o ciclo natural de todos nós que ocupamos cargo público. Em breve estarei também passando a batuta da presidência para outro colega, e assim é a vida. Mas não deixaria de aproveitar essa oportunidade, terei outras, mas como é um momento de celebração, é um momento festivo. A doutora Júlia, ela realizou ao longo desses anos que passou junto ao Sejusc do primeiro grau um excelente trabalho. Eu, inclusive, sugeri como presidente do tribunal que ela fizesse um relatório para que eu desse ampla divulgação, não só para o público externo, mas nas mídias sociais do tribunal para toda a sociedade, do excelente trabalho que ela realizou ao longo desses anos, para que todos tenham ideia, no ano de 2023, mesmo com o menor número de processos que ingressou no Sejusc, doutora Júlia e a equipe conseguiram arrecadar um valor superior, em termos de conciliações, superior a 2022. No nosso relatório de atividades do Tribunal de 2023, nós tivemos uma informação que foi prestada de que o TRT da 20ª região, em todas as suas unidades, através do serviço dos magistrados e dos servidores, nós conseguimos injetar na economia sergipana quase 325 milhões de reais, só na economia sergipana, e só oriunda esse dinheiro, essa quantia, das nossas atividades jurisdicionais. Estou dizendo isso apenas porque uma grande parte, uma boa parte desse dinheiro que foi injetado na economia sergipana em 2023, veio do trabalho do Sejusc, de doutora Júlia e a equipe, por isso que eu fiz menção a esse fato. E eu tenho certeza que o doutor Henri, que estará substituindo a doutora Júlia no Sejusc de primeiro grau, também é um excelente magistrado, dará continuidade ao êxito, ao sucesso desse trabalho. O Sejusc é uma unidade judiciária que tem por objetivo final a conciliação, e isso é muito bom, porque é bom para magistrados, bom para os advogados, bom para as partes, bom para a sociedade, porque o futuro da justiça do trabalho, o futuro é a conciliação, é o futuro. Por que é o futuro? Porque nós estamos trabalhando para isso, não só o TRT da 20ª região, todos os tribunais do trabalho, o TST tem trabalhado para isso, inclusive o vice-presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa, ele se empenha ao máximo como vice-presidente e responsável por toda essa parte da conciliação na justiça do trabalho. O TST, inclusive, está criando um setor de conciliação lá no TST, porque nós sabemos que esse é o futuro, porque possibilita, como eu disse antes, uma resposta mais rápida. Por tudo isso que eu falei aqui, é que eu não poderia jamais deixar de comparecer, de prestigiar como presidente esse evento, porque é uma unidade que orgulha muito todos que fazem parte da família TRT e orgulha não só a OAB, os advogados e a toda a sociedade sergipana. Por isso eu parabenizo o desembargador Tennyson Doria por esse evento. Eu não sei nem se é inédito, se já houve isso, mas de qualquer maneira, eu nunca participei de um café no Sejusc, que é a primeira vez, e estou muito feliz. Quantos tenham eu podendo irei participar,
E para não deixar também aqui, por questão de justiça, registrar o meu agradecimento ao diretor da IJUD por ceder as instalações aqui, o auditório aqui da IJUD, para que pudéssemos viabilizar o evento e esse café em um ambiente amplo, um ambiente confortável, e isso demonstra a nossa união, demonstra que estamos todos unidos em prol de um bem comum. Dito isso, agradeço o convite e passo a palavra ao nosso anfitrião, ao desembargador Nício Doria, que é o comandante, o chefe, o responsável por tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Agora, oficialmente, eu declaro aberto o nosso Café com Sejusc, sem antes não deixar de cumprimentar o doutor Jorge, que é o nosso conciliador do 2º grau, que está em atuação, doutora Júlia, a nossa coordenadora do Sejusc, doutor Carlos João, que é o presidente da AMATRA, e saudar todos e todas as magistradas do nosso tribunal, dizer que o papel do... Pois não, todos terão a palavra. Dizer que é de fundamental importância a participação, a atuação da magistratura na conciliação, porque o nosso propósito é mesmo instituir a cultura da paz no nosso regional. Ainda saudar a doutora Gabriela, presidente da ASAT, e doutor João Alberto, que é presidente da Comissão de Conciliação da OAB e aqui representando o presidente da OAB Sergipe. Então, sejam todos muito bem-vindos, advogadas, advogados, procuradoras, servidores, e eu gostaria aqui de nominar os servidores que compõem o Sejusc. Isto por quê? Porque sem os servidores que são conciliadores e mediadores, o Sejusc não funcionaria. Nós, magistrados, nós passamos, estamos de passagem, mas são eles mesmos que estão lá na labuta, no dia a dia, com todos os princípios norteadores da conciliação. Então, Josiane Fonseca, que é a nossa chefe de divisão, Letícia Sampaio, conciliadora, Eliane Falcão, conciliadora, Fabiana Prado, conciliadora, Carlos Barros, conciliador, Aline Sá, conciliadora, João Vieira, administrativo, Renata e Aniclésia, estagiárias, Silvânia, que cuida da nossa Copa. Então, é ela, inclusive, que cuida de todos nós. Então, eu gostaria uma salva de palmas. Agradecer também a presença dos nossos diretores de vara, porque é de fundamental importância que a gente apresente esse diálogo, para que, inclusive, as varas observem quais são os dados lançados para fins de conciliação e cumprimento de meta, porque nós temos metas a cumprir. E hoje o Sejusc é uma realidade no nosso regional, presidente. Se é algo, quando ele foi criado em 2017, se é algo que houve, a princípio, uma certa resistência e não se sabia exatamente quais os resultados que ele daria, hoje o Sejusc já se incorporou à cultura da paz, à cultura da conciliação, à pacificação do conflito. Isso com a participação direta da advocacia e a participação direta das partes. Então, são agentes ativos que atuam em prol da conciliação, da solução do conflito através da pacificação. E, obviamente, que nós, como mediadores, temos por obrigação agir de modo que as pessoas sejam muito bem recebidas, com empatia, com humanidade. Então, é o momento em que o Poder Judiciário, ele quebra o seu paradigma e ouve as partes. É o momento em que a gente vai à entrelinha do processo e observa que a questão não é dinheiro, a questão não é a pecúnia, mas é uma certa mágoa, um certo sentimento. E é isso que nós estamos aqui para resolver. Este é que é o nosso papel e que nós, enquanto mediadores, precisamos, ao chegar na sala de audiência, né, doutora Júlia, a gente precisa estar inteiro, a gente precisa estar pleno, a gente precisa estar sereno para receber cada uma dessas pessoas. E aí eu sempre digo, quando eu começo a audiência, eu digo, olha, eu tenho o dia inteiro à disposição do senhor. A gente fica aqui até de madrugada que está tudo certo.
Obviamente que eu não tenho, né? Mas aí a pessoa acredita e aí a gente faz isso. E nada melhor para nós, mediadores, o que é gratificante, quando a gente vê a solução do processo através da conciliação, da pacificação e a afeição das pessoas. As pessoas saem leves, as pessoas saem felizes. Eu gostaria de saudar também quem já passou aqui pelo Sejusc, doutora Gilvânia, que é uma conciliadora nata, né, que tem toda a nossa admiração, e também doutora Eleusa, ex-presidente da Amatra, que agora está aqui nos prestigiando. Muito obrigado, doutora Eleusa. Outra coisa, além de agradecer ao presidente da EJUDE, que nos cedeu o espaço, toda a estrutura e apoio para a realização deste café, eu gostaria aqui também de prestar uma homenagem à nossa desembargadora Rita Oliveira. Era ela quem estava à frente do NUPEMEC, eu a estou substituindo, e doutora Rita foi quem trilhou todos os passos. Eu só estou seguindo e tentando fazer o meu melhor. Doutora Rita é a professora de todos nós, e aí eu gostaria de prestar uma homenagem e os meus sinceros agradecimentos à doutora Rita, que eu sucedo, né? Mas que ela assim me recebeu de braços abertos e sempre está aqui a me apoiar. Muito obrigado. Bem, dito isso, sobre a estrutura do Café com Sejusc, ele é simples. Eu gostaria, inclusive, que, se possível, todo mundo viesse à frente, nós ficássemos bem próximos. Todos podem falar, todos aqui têm direito à voz e fala, e todos podem ouvir. O tempo que quiser, nós temos todo o tempo do mundo, tá bom? Quem sentir fome, a proposta é que o café será oferecido ao final do evento, mas quem quiser pode ir à mesa, preparar o seu lanche, algo extremamente informal, sem muita firula, sem muita pompa. Ao contrário, esse café, ele traz o espírito do Sejusc, que é a alegria em receber as pessoas, em abraçá-las e chegar a uma conciliação, a uma pacificação. Então, não há uma formalidade no sentido da palavra, basta levantar a mão e todos são sempre muito bem-vindos, todos e todas. E quem já estiver aí com os seus processos em andamento e em vias de conciliar, então é só avisar a vara, que a vara assim já encaminha para nós. E nós daremos todo o tratamento que ele assim merece, com todo o cuidado, para que cheguemos à solução do conflito. Bem, feito isso, obviamente que a gente não iria convidar as pessoas para compor uma mesa de abertura e não conceder a palavra. Seria algo extremamente deselegante, o que não é o nosso feitio, inclusive. Então, por regra, né, atendendo ao chamado, eu passo a palavra ao doutor Jorge, que é o nosso hoje conciliador atuante do 2º grau. Doutor Jorge, seja bem-vindo, por favor. Pois não. Agradeço e parabenizo desde já, né, Vossa Excelência, o nosso presidente e todos, né, que estão aqui presentes e que estão entusiasmados ou começando a ter entusiasmo, né, pela mediação, pela conciliação, e dizer que, apesar de nós estarmos sentindo que a doutora Júlia vai se afastar, mas haverá uma alternância, mas que isso é justamente para que outros colegas também exerçam essa atribuição e, no exercício, eles também se entusiasmem. Porque, quando eu falo por experiência própria, né, quando a gente realmente participa, está à frente, no caso desse mês eu estou no Sejusc 2º grau, já tive antes e tal, então nós sentimos, né, o quanto é bom tentar uma conciliação no processo. É evidente que nós vamos ter litigantes aí de má fé e tal, para esse sempre vai ser difícil, sempre não vai ser interessante, mas eu quero crer que a grande maioria não esteja nessa situação. Mas eu peço desculpa, doutor, ter interrompido, eu não sabia, de como é que se desenrolaria, eu pensei que até que ele já iria encerrar, é apenas para fazer um registro, que nessa semana nós tivemos aqui o passamento da desembargadora Ilse Marques de Carvalho, né? Desembargadora aposentada aqui nossa, e foi uma magistrada, uma mulher extraordinária.
desde o TRT da 5ª Região, aí quando que foi criado e instalado o tribunal aqui nosso, ela veio compor o quadro de desembargadores hoje, né? Na época chamava juiz do tribunal. E a doutora Ailce, ela sempre se destacou, né, pelo seu pioneirismo, foi a primeira mulher magistrada e presidente da ANAMATA, Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas, e da MATA, 5, Associação de Magistrados da Bahia. E, por coincidência desse evento, é que ela era muito entusiasta da mediação, conciliação, tanto que, quando ela aposentou, ela criou lá na Bahia, em Salvador, um instituto de arbitragem. E aí ela atuou durante algum tempo. E, então, eu queria fazer esse registro, né? E um reconhecimento e homenagem a esse trabalho. E ela foi uma pioneira. Com certeza, ela ficou muito alegre quando começou-se, né, a dar mais ênfase, né, à busca pela conciliação. É evidente que nós todos, a sociedade, caminha para a melhoria, né, um patamar civilizatório melhor. Então, com certeza, esse caminho vai ser contínuo, né, em todos os aspectos, né, não só aqui na justiça, no processo. É evidente que nós temos sempre pressa de ver as coisas acontecerem, mas está caminhando, né? Está caminhando não vamos dizer assim, com a celeridade, né, que nós gostaríamos de ter, mas é gratificante ver que estamos caminhando para que tenhamos, né, melhores relações, né, sociais e em todas as áreas, né, trabalhistas e tal. E, então é isso. Parabéns a todos que estão aqui e a todos que venham a se entusiasmar, né, advogados, partes, todos aí, que venham realmente a participar, né, desse esforço para que a gente acelere nesse processo de busca, né, pela mediação, que seria a paz com a conciliação, a paz social, na realidade, né, que é o que a gente tanto busca, e é isso. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Obrigado, doutor Jorge. Também registrar, presidente, eu quero pedir desculpas, mas todo o apoio da presidência na realização desse evento. Nós temos a ASCOM, que é incansável, né, o nosso cerimonial também, e muito obrigado pela compreensão da importância que o Sejusc tem para este regional. E eu gostaria de passar a palavra agora ao doutor Carlos João, o nosso presidente da AMATRA, e aí para poder se pronunciar. Muito obrigado, doutor Carlos João, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Tennyson. Bom dia a todos. Presidente, presidente doutor Zé Augusto, em nome de quem cumprimento todos na mesa, colegas magistrados, advogados, procuradores, servidores, advogados, estagiários. Bom dia a todos. E, doutor Tennyson, primeiro eu gostaria de parabenizar pelo evento, né? Assim como todo tribunal, ajude por ter cedido espaço, para demonstrar a importância da conciliação, né? E chamar a atenção da sociedade, dos advogados, das partes, para a Semana de Conciliação, que vai ser realizada agora de 20 a 24 de maio, com o slogan Conciliando que a gente se entende. Então, é um passo que a Justiça do Trabalho dá na tentativa de resolver os processos por iniciativa das partes, que as partes possam chegar a um consenso e, como o doutor Tennyson falou, trazer essa cultura de paz, né? Trazer e demonstrar a importância. Então, a AMATRA parabeniza, né, tanto o presidente como o doutor Tennyson. Gostaria de parabenizar aqui a doutora Júlia, né, que está saindo agora, a doutora Rita, que o doutor Tennyson cedeu, e dizer que os magistrados, na verdade, apoiam a iniciativa, estão sempre dispostos a conciliar. Então, as partes que têm interesse, procurem as varas, peçam para que seus processos sejam colocados em pauta, para ver se a gente consegue chegar a um consenso e resolver aquela demanda ou aquela lide, na verdade, né? Então, meus parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos. Estamos juntos, Sejusc e magistratura alinhados, né, em prol da pacificação. E eu gostaria de registrar a presença também do doutor Tiago Tavares, que é vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Sergipe. Seja muito bem-vindo.
E eu passo a palavra ao doutor João Alberto, né, que é presidente da comissão e representante do AB. Por favor. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra para mim participar de um evento desse, de uma mesa. Agradecer, cumprimentar toda a mesa, na pessoa do presidente do TRT, e doutor Tênis, né, doutora Júlia, que eu conheci numa mesa lá na OAB, né, sentamos do lado, e eu cumprimentei. O doutor Fernando, que é meu vizinho, mora no mesmo prédio que eu, e doutor João Carlos, né? Carlos João. Então, é um prazer estar aqui. Então, por quê? Porque a gente defende muito a conciliação, a mediação. A gente sabe que é cultural. O Sergipe tem ainda uma cultura mais conservadora, mas está mudando isso. E a OAB tem trabalhado muito em relação a isso. Informar para vocês que 11 de maio nós vamos ter uma competição de mediação. Então, é justamente um estímulo às instituições, às faculdades, aos estagiários participarem dessa instituição. Nós temos desenvolvido temas de mediação familiar, além de mediação trabalhista. Hoje, 13 horas, vamos ter uma live sobre mediação condominial. Então, vamos dizer, o ramo da mediação e da conciliação está, na realidade, o título é conciliação condominial, né? Que a gente vai falar também sobre mediação. Então, o ramo da mediação e conciliação está crescendo muito aqui em Sergipe. Então, nós da OAB estamos trabalhando muito para disseminar. Inclusive, estamos indo para os interiores, já falamos sobre mediação e conciliação e arbitragem em várias cidades do interior, justamente para criar essa cultura da paz, né, do acordo. Toda a sua experiência, toda a sua vivência. E é por isso que nós convidamos, inclusive, 2 representantes da advocacia, né? A nossa instituição maior, a OAB, que representa todos os advogados, mas aí a nossa associação de advogados trabalhistas, né? A associação que me é tão querida e tão cara. Então, eu vou passar a palavra à doutora Gabriela Milano, que representa a ASAT, a Associação de Advogados Trabalhistas de Sergipe. Obrigada. Doutora Gabriela, seja bem-vinda. Bom dia a todas as pessoas presentes, as quais eu cumprimento na pessoa do nosso querido presidente, Dr. José Augusto, todos os servidores. Pessoal, todos sabem aqui que eu sou muito informal com as minhas colocações, mas hoje eu tive uma grata surpresa ao chegar neste evento de ver a quantidade de advogados aqui presentes, gestores de departamentos jurídicos das grandes empresas do nosso estado, procuradores do município, colegas advogados que militam nas causas em prol da pessoa física, e como é importante nós partilharmos esse momento. E, de fato, sem advogado não há justiça. E a conciliação, ela começa dentro da empresa que vocês trabalham, a conciliação ela começa dentro do nosso escritório. É nosso papel fomentar a conciliação antes de judicializá-la, até porque chegar aqui, em tese, é a última instância. Muitos de nós, ao receber um processo, e quando nós teremos uma audiência no Sejusc, a primeira concepção que se tem é que vai ser uma audiência inaugural. Eu digo isso porque eu advogo para grandes litigantes aqui da Justiça do Trabalho, e muitas vezes a primeira percepção do empresário é que é a primeira audiência. E nós, enquanto advogados, temos obrigação de conscientizá-los que não é a audiência inaugural do processo. É o momento em que você vai tentar diminuir o seu passivo, é o momento que você vai deixar o seu funcionário ou o seu ex-funcionário feliz. É o momento em que você tem a oportunidade de tentar negociar. E aí é onde o advogado entra e tem a obrigação de esclarecer ao seu cliente todas as fragilidades do seu caso. Então, é muito importante este momento para que não só os advogados das empresas, dos reclamados, como também os advogados dos reclamantes, que cheguem para os seus clientes e, a partir do momento que nós recebemos aquele processo ali, qual é o valor da causa, e dizer que aquele valor da causa, ele não é o valor real do que você... Aquilo ali é o máximo que você pode ganhar. Mas não que aquilo ali, você pode diminuir aquilo ali a nada, porque como o próprio Dr. Tennyson disse no início do seu discurso, muitas vezes um caso é levado à justiça por mágoa.
Recentemente, eu estou com alguns processos, que tem até uma pessoa aqui que participa desse processo, que eram 2 irmãos na mesa de audiência. E a então magistrada do processo olhou para eles 2 e disse assim: vocês têm mãe? E aí ficou aquela situação constrangedora dentro da sala de audiência. E os 2 ficaram super constrangidos, porque um irmão ia ser testemunha contra o outro. E nós vimos que aquilo ali era muito além do dinheiro que se estava buscando no processo. Era uma questão familiar a ser resolvida. E a importância do advogado em conscientizar aquelas pessoas envolvidas, de nós também respeitarmos o colega que está do outro lado. Uma coisa que nós temos aqui na Justiça do Trabalho é a amizade. Não importa se nós estamos do lado do reclamante ou reclamado, né, doutor Vitor Hugo? Mas nós somos amigos, colegas e temos lealdade ao nosso trabalho e um ao outro. Então, nós, enquanto advogados, precisamos saber qual é o nosso papel nessa engrenagem. Então, muito importante esse momento. Invoco a advocacia para que realmente peçam que seus processos sejam encaminhados ao Sejusc, inclusive em relação ao 2º grau, porque lá no escritório mesmo nós temos tentado empreender esforços nos processos de conciliação em 2º grau, a fim de evitar que esses processos sejam encaminhados ao TST. Porque uma coisa é aqui, nosso tribunal, graças a Deus, vi processos aqui que subiram para o 2º grau em fevereiro e entraram na primeira pauta de março de julgamento. Então, vamos tentar fazer essa conciliação antes do processo ir para Brasília, porque isso só faz com que todos nós ganhemos. A sociedade, em geral, é quem ganha, e nós também, enquanto advocacia. Muito obrigada pela atenção, pela participação e pela deferência ao convite da ASAT, como sempre. Obrigado. Bem, muito obrigado, doutora Gabriela. E a senhora sabe mesmo da importância que é fundamental a presença da advocacia. E eu diria que a advocacia de hoje, de ontem e de sempre, né, todos alinhados em relação à conciliação, mediação. Pois bem, essa mesa formal, a próxima palavra será a doutora Júlia, né, a quem eu daria a palavra, mas a doutora Júlia já vai iniciar mesmo o bate-papo, já vai trazer dados estatísticos, então já vai ser uma coisa mais técnica e nós já estaremos aqui à disposição para as indagações. Então, nós vamos desfazer esta mesa mais formal. Quem quiser continuar, inclusive, pode ficar à vontade, mas eu sei que o presidente tem inúmeros compromissos e aí com isso precisa sair. Então, nós vamos desfazer a mesa para aqueles, inclusive, que precisarem sair, mas quem quiser ficar, pode ficar à vontade. E depois eu passarei a palavra à doutora Júlia, que ela fará uma exposição inicial de atuação do Sejusc, e depois aí a gente abre a palavra e vai ao nosso bate-papo. Está bem assim? Muito obrigado, viu? Então, muito obrigado a todas e a todos, e declaro esta mesa oficialmente desfeita. Obrigado. João, já que você vai continuar, então continue conosco aqui mesmo, por favor. Já ouvi aqui bem, a bola é sua, então lá vou eu começar meu trabalho. Bom dia a todos e a todas, obrigado por estarem aqui. Eu estou muito feliz por dividir esse momento. É um momento único, a gente nunca tinha feito com essa dimensão, com essa qualidade, o Café com Sejusc. Então, inicialmente, eu agradeço ao Dr. Tennyson por ter nos dado esse prazer de dividir a mesa, dividir esse momento.
é sempre muito, muito gratificante trabalhar com quem pega na mão da gente e puxa a gente para cima. E o Dr. Tennyson sempre foi esse profissional, desde a época em que escolhi as gravatas para nos agraciar em mesa de audiência. E ele não perde esse espírito, e isso é maravilhoso, porque a gente vê que a gente pode ter mais experiência na profissão e continuar com aquele friozinho na barriga. Não é isso? Era a tática da sedução. Não é? Você conseguia realmente atingir o seu objetivo. Doutora Gabriela, muito obrigada pela presença, pela parceria, pela paciência. A advocacia trabalhista nos orgulha muito. Eu, volta e meia, digo isso, até não devia dizer, mas eu digo isso em mesa de audiência com os advogados de outros regionais. Que falta eu sinto da advocacia trabalhista sergipana quando eu percebo que, ao invés de conversar sobre conciliação e manter o estilo de audiência que eu gosto, que vocês sabem como é, eu tenho que entrar em embates processuais, porque a regra tal, do artigo tal, diz isso e aquilo, e protesto. A gente não sai daquilo, né? Então, a advocacia trabalhista sergipana é talhada para a conversa, o diálogo, a aproximação, a simpatia, a cordialidade. E isso ajuda imensamente o nosso trabalho. Então, eu gostaria muito de agradecer a doutora Gabriela, doutor João, que nos conhecemos exatamente no evento da OAB. Eu tinha sido convidada e fiquei muito feliz de estar numa noite, e foi um evento assim grandioso, com profissionais da área empresarial enorme, falando exatamente sobre litígio, sobre composição, sobre cultura de composição pré-processual, né? Antes de se estabelecer o conflito na justiça. Então, agradeço imensamente a todos e vou começar a minha fala a mesma coisa que eu fazia lá embaixo, no átrio do Sejusc, mas agora com mais estrutura e mais alcance, para falar um pouco sobre a Semana Nacional de Conciliação. A Semana Nacional de Conciliação é um evento criado pelo TST, porque nós temos uma esfera, né, do pequeno para o grande, com relação também à conciliação, pensada pelo TST. Então, nós temos o CONAPROC, que é o representante nacional, o NUPEMEC, que é o regional, o doutor Tennyson hoje está, a doutora Rita, que o sucedeu, é uma pessoa assim, que nos ajudou muito na prática, na lida, nas questões administrativas. A doutora Rita foi realmente essencial para que a gente pudesse crescer como a gente cresceu. E temos o Sejusc, né? Então, essa Semana Nacional é uma semana que atinge a todos os 24 regionais do país. Na mesma semana, a gente não pode variar as datas, exatamente porque este é o momento de mapear o Movimento Conciliatório Nacional pelo TST. E, a partir desse mapeamento, o TST atender às necessidades dos regionais e detectar o que é que a gente precisa apurar mais para conseguir conciliar, né? Então, é de 20 a 24 de maio, nós teremos audiência todos os dias. O presidente, doutor José Augusto, muito atento a essa questão, nos garantiu que terá juiz todo dia. Eu estarei terça e quinta lá, porque nos outros dias eu estarei cumprindo minha pauta na terceira vara, mas o colega Carlos João já disse que irá. Já pedi a Gilvânia também, se possível, para poder comparecer, porque a gente precisa de juiz nos 5 dias, fazendo conciliação, estando disponível, atento, apostos, e nossos conciliadores de retaguarda, né? Nós estamos inicialmente com 2 baixas momentâneas por conta de questões de saúde dos nossos queridos conciliadores Fabiana e Carlos, mas recebemos 2 preciosidades, Renata e Anne, para nos ajudar nessa atividade, a gente ensinando a elas, elas ensinando a gente, e a gente cresce, tá? São 5 dias de audiência. Muitos processos já estão pautados, mas não há limite de pauta, tá? Quantos processos aparecerem, a gente vai pautar e a gente vai fazer audiência, porque o que a gente quer é resultado conciliatório também, mas a gente também quer o resultado deste mapeamento, porque depois tem toda uma análise de dados. Foram mais processos de conhecimento, foram mais processos de execução, a gente teve mais dificuldade com tais empresas, com tais tipos de conduta defensiva, porque tudo isso é mapeado para a gente melhorar mais e mais o nosso percentual, tá? Josi, nossa fiel escudeira, principal incentivadora e estimulante do núcleo,
ela está aberta para pedidos. A gente tem feito essa triagem. O Sejusc olha vara por vara, a gente entra no perfil das varas, vai nos processos de triagem, faz uma olhada e diz, vara, se puder me mande esse, porque tem mais perfil conciliatório. A fase de execução, João tem feito essa triagem de olhar a vara em execução e verificar, mas a gente também precisa do movimento da advocacia, que tem vindo, né? A gente tem recebido, graças a Deus, muitas notícias de pedido de pauta temática. A gente agora está lidando com um processo antigo da Sena Segurança. O juízo de recuperação judicial entrou em contato com o Sejusc e disse, a gente tem um dinheiro para liberar para trabalhadores sergipanos. Por favor, me faça essa triagem. Então, o movimento ele tem vindo de ambos os lados, né? E isso é maravilhoso. Além disso, a gente pede que os advogados também que intencionem colocar o processo na pauta do Sejusc na semana, peticionem nas varas, tá? As varas mandam para a gente, graças a Deus, isso eu gostaria de deixar registrado, a gente tem tido um apoio muito grande dos diretores das unidades. Como o doutor José Augusto falou no início da fala, em 2023 a gente teve uma redução de envio do Sejusc, exatamente porque as varas começaram a triar os processos de uma melhor forma. Quando eu cheguei no Sejusc há 2 anos atrás, a gente tinha uma pauta de 2 meses, 2 meses e meio, porque existia um envio massivo de demandas que a gente sabia que não iam conciliar. E aí enchia a nossa pauta e a gente não evoluía no percentual. Então, quando o doutor José Augusto chegou, houve um reajuste disso e as varas indicadas, a gente indicou um rol de pedidos, de causas, de naturezas de demanda, e as varas, através dos diretores, foram fazendo essa triagem muito bem feito. Tão bem feito que hoje a gente consegue ter uma pauta de 30, 32 dias, mas a gente conseguiu avançar o percentual de Josi. Atualmente, a gente está no percentual do Sejusc de conciliação de 38%. A gente chegou com um percentual, salvo engano, de 32%, a gente tem evoluído 28%, e a gente, grande parte dessa evolução se deve exatamente ao serviço das varas de triar os processos, o que deve mandar e o que não deve mandar. Tá? A gente tem tido uma evolução muito grande na execução. A gente tem tido um percentual conciliatório em processo de execução altíssimo. E isso aí a gente só deve à advocacia. Por quê? Porque quando a gente tem um processo de 2016, 2012, 2010, como é Sena Segurança, o advogado ele sabe tudo do processo. Eu, em um momento, ou o conciliador não vai saber olhar e dizer, olha, esse processo... Os advogados já chegam, doutor, esse processo já voltou do TST, ou está com pendência de agravo de petição, a matéria é essa. Então, esse mapeamento é muito bom, até para que no final a gente faça assim, e aí, o que é que está faltando para a gente conciliar? É o parcelamento, é a discriminação, é o pagamento das custas, é o pagamento da contribuição previdenciária, eu preciso de um parcelamento do INSS. Então, espera aí, vamos ajustar. E uma coisa que eu gosto muito do Sejusc, aqui no Sejusc a gente tem uma ata colaborativa, né? Se na audiência, às vezes, o advogado diz, doutora, a senhora poderia mudar a palavra acordo por composição? Aí o juiz diz, não, é a mesma coisa. Quer mudar, doutor? Não há problema, a gente muda, a gente ajusta, a gente adequa. Doutor, eu quero pagar a primeira parte em dinheiro, mas depois eu tenho um parcelamento para fazer e eu só posso pagar de parcela de 500. Espera aí, vamos lá, vamos ajustar. Eu acho que o diálogo, a aproximação, a simpatia, a possibilidade de acordo, o tempo à disposição é muito bom. Né? É isso que a gente precisa ter em mesa Sejusc. Eu vou sair do Sejusc momentaneamente, mas o Sejusc não vai sair de mim. Quem está na terceira vara comigo já percebeu que eu já não sou mais aquela juíza que faz assim, tem possibilidade de acordo? Não, né? Tá, então... Não, peraí, o que é que trata a causa? O que é que o reclamante quer? Essa semana eu tive uma na terceira vara, que quando o reclamante falou, a advogada olhou e disse, era isso que o senhor queria? O senhor não tinha me dito. Porque, na verdade, o que ele queria era outra coisa, né? E foi feito. Exatamente, exatamente. E, assim, pelo que a advogada falou na petição, a narrativa ia muito além, só que ela parou ali. Só que naquele ambiente, com o reclamado também muito educado, já começou a audiência dizendo, sinto tanto sua falta, era uma cozinheira de um restaurante, sinto tanto sua falta da comida que você faz, que ninguém consegue fazer como você faz. Eu perdi cliente porque você saiu. Pronto.
desarmou a moça, e aí ela disse o que realmente precisava, e ele disse, vamos resolver, vamos fazer. E a conciliação foi feita, abraços foram dados, e a gente sai com o coração muito cheio. Então, eu saio momentaneamente da coordenação do Sejusc, mas o Sejusc não sai de mim, e eu vou voltar para a coordenação. Anotem aí que eu volto. Mas a oxigenação é essencial, né? São 2 anos de um foco, uma atenção muito grande. Eu preciso agora cumprir uma outra obrigação da minha profissão, que é ser uma juíza substituta, lidar com vara, com execuções de 2016, agravo de petição, liquidação. Isso tudo, para mim, ainda é muito novo, apesar de eu já ser uma juíza com 10 anos de magistratura, mas eu sempre fui uma juíza volante. Então, eu estou numa nova fase de novos desafios, mas o Sejusc não saiu de mim e, com certeza, eu volto para mais um aprendizado, tá? Eu já ouvi algumas coisas aí, conversando com os advogados, Petrobras. Eu queria ouvir de vocês. Na última vez que a gente sentou para conversar num café com o Sejusc, eu tive alguns pedidos que foram essenciais. Doutora, quando botar a Petrobras na pauta de execução, bote com 15 dias, porque a Petrobras precisa se organizar para fazer a proposta. Doutor, eu preciso que os processos tais sejam puxados para o final da manhã, porque no início da manhã eu tenho uma obrigação profissional em outro lugar. Então, tudo isso ajuda a gente a montar uma pauta que seja uma pauta mais fácil, mais próxima de uma conciliação. Tá? Por fim, eu queria pedir a vocês que continuem nessa aproximação com o Sejusc, né? A gente está sempre disponível, é telefone, é celular, e-mail. Alguns têm e-mail celular, pessoal, porque eu precisava passar uma lista de pauta temática. Então, fiquem à vontade para a gente continuar nesta comunicação. Se a gente não tiver a comunicação, a gente perde não só o percentual conciliatório, a gente perde o afago, o aconchego, o olhar diferenciado para cada processo. E o Sejusc é feito disso. O Sejusc não é feito de volume. O Sejusc é feito de olhar para cada processo. Tá bom? Posso passar a palavra para vocês? Só lembrando, Júlia, se me permite, que na semana do ano passado, a Semana Nacional de Conciliação, nós arrecadamos 23 milhões aqui no Regional. Não é isso? 23 e alguma coisa. Então, e a nossa posição foi muito boa em relação aos tribunais de pequeno porte. Então, esta é uma vitória que não é do regional, não. Esta é uma vitória da sociedade sergipana. Nós estamos humanizando, é como bem a doutora Júlia falou. E outra coisa, nós sabemos que a doutora Júlia é a professora de todos nós. É ela aqui quem nos ensina e nós aprendemos com ela desde quando nós nos deparamos, né? Eu, enquanto advogado, quando eu olhei, aí eu fiz, essa é das minhas. E depois disso nós não nos largamos mais. E é isso, né? A conciliação, eu me recordo, Júlia, que eu fiz 4 sessões de audiência de conciliação. Aí falta o acordo. Mas está pegando aqui. Eu digo, não, ainda não é o momento. Vamos adiar para... E foi, até que a gente consegue conciliar. Então, ao contrário daqueles que pensam que a conciliação, a gente está evitando o trabalho, uma audiência de conciliação, ela demanda muito mais do magistrado de que instruir o processo. Porque eu ouço testemunha, eu colho a prova, concluso para julgamento. E vocês sabem que, como bem Júlia disse, nós precisamos ter um olhar empático, nós precisamos cuidar da simpatia, nós precisamos estar inteiros numa sala de audiência quando se trata da conciliação. E aí que a gente precisa perceber o que o corpo está falando, o que aquele silêncio quer nos avisar, para a partir daí a gente possa exatamente utilizar todas as técnicas de conciliação. Bem, eu não vou mais me alongar, né? Porque senão a gente vai parecer que é algo aqui unilateral e nós não convidamos vocês só para nos ouvirem. Então, agora é a nossa vez. Por favor, fiquem à vontade e aí levanta a mão ou vem aqui ao púlpito, como vocês assim desejarem. Muito obrigado.
Eu acho que Marcelo tem o Marcelo microfone, já né, tem Marcelo? microfone. Joia, Marcelo. Deixa eu só fazer Já- um pedido para o pessoal da direção que precisar se ausentar. Josi trouxe uma notícia do Conaproc que eu achei bem interessante. Como a gente tem uma dificuldade de detectar processos que são conciliados em secretaria de vara, homologados por secretaria, a gente tem pedido que os diretores, se possível, mandem para o Sejusc um processo que tenha petição de acordo, porque a gente coloca numa inclusão de encaixe no Sejusc e faz o acordo através do AUD. Isso é importante para a gente estatisticamente, para que a gente possa avançar e conseguir mais acesso aos recursos financeiros para que a gente continue nessa política de conciliação, tá bom? Obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Júlia e a doutora Carol. Bom dia a todos. Bom dia. Alô? Tá. Não. Tá. Acho que Ligou. agora tá. Foi. Bom dia a todos. Meu nome é Caroline. Eu sou advogada da Petrobras. E, primeiro, saudar a mesa de honra, agradecer também o convite, saudar todos os colegas, servidores, estagiários. Enfim, pedir a palavra rapidamente. Já havia até conversado com a doutora Júlia bem rapidinho. E na fala de doutor Tennyson, ele colocou que o Sejusc não só são números, né? E a gente percebe isso em todo momento, a todo momento, né? No acolhimento, especialmente de doutora Júlia, né? Que é muito diferenciado. Muito, eu participei de algumas audiências, inclusive com ela, e percebi coisas assim inusitadas, assim, que ninguém faz. Então, isso faz uma grande diferença, né? Não só para o advogado, como especialmente para a parte. Se sente acolhido e tem muito mais facilidade em aceitar, né? Que, no final das contas, é bom para todos, né? É bom para a empresa, é bom para o outro, é bom para a economia, injetando dinheiro, né, na economia. E vim falar, apesar de dizer que não só são números, mas os números demonstram a competência de todos os envolvidos, né? Então, assim, falo especificamente da Petrobras, porque não tenho outros números, mas o ano passado, na gerência de conciliação que hoje nós temos na companhia, de 2.100 acordos realizados, mais de 450 foram do TRT 20. Né? Então, assim, isso nos orgulha muito. Tem um agradecimento também muito especial a fazer ao escritório que nos atende, o Barros Moraes, doutora Roseline, doutora Júlia, que encabeça aí também tem essa linha muito similar à doutora Júlia, porque também, se não tiver, né? Acho que nós somos um conjunto mesmo, e termina que deu muito certo, né? Então, esse número é importante porque demonstra que todo mundo está no caminho certo, né? É um agradecimento mesmo, e como sugestão, o ano passado, como a gente teve esse número alto aqui de acordos no TRT 20, esse ano a gente já está tendo uma certa dificuldade, né? Porque buscou-se fazer vários filtros, enfim, os advogados também da parte sempre nos apoiando, sugerindo alguns processos, só que, como corporativamente a gente tem limitações, né? Então, nem todos a gente pode indicar também. Então, como sugestão, eu colocaria assim, algumas empresas que a gente já sabe que não atuam mais ou sumiram, enfim, a gente poderia, se assim vocês entenderem, os senhores, desculpe, entenderem possível, a gente passar o CNPJ de algumas delas para o Sejusc, ou para a própria vara, e acho que talvez assim, pelo CNPJ, talvez a vara consiga fazer um filtro. Identificar, sim. Identificar, sim. E aí passar para nós, e aí a gente fazia esse segundo filtro por essas questões, como eu falei, né? A gente tem limitações corporativas de valor, de autorização, de acordo, enfim.
seria uma sugestão. Se os Tá, a senhores gente pode fazer isso permitirem. pelo Sejusc, porque como a gente olha a vara, a gente pode pesquisar nas varas. Sim, doutora, por favor, passe para a gente. Pronto. Que a gente faz essa triagem Sejusc e aí mantém esse diálogo entre vara e a Petrobras. Perfeito. Ótimo, perfeito. ótimo. Então, assim, é só um agradecimento mesmo, reconhecimento pelo trabalho de todos. Inclusive, peço até desculpas, o meu gerente, Carlos Gomes, ele não pôde também comparecer, porque justamente estava em Brasília numa reunião com o Sejusc do TST e recebeu a notícia também da juíza substituta de lá, doutora Roberta, que o TRT daqui 20, né, deslanchou, assim, teve um excelente, os números, né, os tais números, mas que revelam, como eu falei, a competência. Então, esse elogio, ele até me pediu que passasse mesmo, publicamente, e é isso, eu agradeço o corpo a corpo no dia a dia, assim, é feito mais com a doutora Júlia mesmo e o escritório Barros e Moraes, mas eu estou à disposição sempre, meu telefone, meu e-mail, enfim, eu estou à disposição e agradecer mais uma vez. E fica a sugestão que, se for acatada, a gente está mesmo à disposição. Tá ótimo. Tá Obrigada, doutora Carol. Já está aqui anotado. Obrigado, Vai fazer doutora. isso. Eu tenho pergunta. Doutora Gabriela. Júlia vai falar, Júlia. Doutora Júlia, Eu vou por gentileza. só ressaltar um pouquinho aqui que a doutora Caroline falou, mas esse ano é o meu 3º ano de Café com Sejusc, que eu participo, e comentei com ela, na chegada dela, quão feliz eu estava em ver que esse ano teve uma maior adesão, em ver que realmente nós estamos, eu falo porque eu me sinto parte do Sejusc e falo a todos que quando eu venho fazer uma audiência no Sejusc, assim, eu ganhei a minha manhã. É literalmente prazeroso estar aqui com Josi, com Letícia, com as meninas que eu tenho mais contato, com a Eliane também, que nós fazíamos audiências de conciliações no ano passado. Nós fazíamos cerca de 2, 3 vezes na semana. E aí a gente fazia um dia inteiro, mas era assim, um dia inteiro cansativo, com 10, 15 processos de conciliações. E a gente saía daqui com aquele prazer imenso de estar exercendo, de fato, a advocacia. A advocacia não é você brigar e chegar em uma mesa de audiência com aquele coração querendo guerrear ali em mesa. Mas é sim ouvir as partes, porque muitas das vezes elas só querem ser ouvidas e só querem estancar uma mágoazinha que está ali. Então, a gente, como eu falo como advogada de reclamada, a gente também tem que estar disposta a ouvir o outro lado e ver como a gente pode diminuir o nosso passivo, conciliando e encerrando um processo ali. Então, é só um agradecimento mesmo a toda a equipe do Sejusc, que sempre nos acolhe de braços abertos. Doutora Júlia, que já disponibilizou o telefone dela, eu que disponibilizo o meu, quase que diariamente, a todos os advogados de reclamante. Eu digo, eu faço reclamada, mas eu só vivo falando com advogado de reclamante, tratando o processo de reclamante, para que sempre a gente consiga trazer ao Sejusc para a gente conciliar. E nós, enquanto escritório, Barros e Moraes, estamos aqui abertos, não só pela Petrobras, mas com outras empresas também que representamos, a estarmos presentes aqui no Sejusc e sempre participar desses momentos de conciliações e parabenizar mais uma vez pelo evento lindíssimo que vocês proporcionaram hoje à advocacia. Muito obrigada. Doutora Gabriela. Fala aqui. Obrigado, doutora Júlia. Obrigada, Júlia. Júlia falou uma coisa muito importante que nós temos aqui no TRT 20 e a advocacia trabalhista, é essa sensação de pertencimento que nós temos a esse local e esse trabalho em conjunto. Como é importante a gente chegar num lugar, saber o nome da pessoa, saber com que perfil nós estamos lidando. E é exatamente, falando em perfil, são 2 dúvidas que eu tenho. Como é que eu posso traçar um perfil de processo para que ele seja encaminhado para o Sejusc, certo? Assim, tanto como advogada de reclamante como advogada de reclamada. Por exemplo, eu sou advogada de reclamada e eu tenho colegas que eu sei que têm um perfil conciliatório enquanto advogado de reclamante. Tem processo de colegas que eu sequer vou pedir para colocar na pauta, porque eu sei que ele não vai abrir mão de 1 centavo e está tudo certo, cada um com a sua filosofia. Mas eu teria como solicitar ao Sejusc. Eu quero todos os processos do doutor fulano de tal que move contra a empresa que eu advogo. Sim. E aí também vou questionar a parte inversa.
Eu sou advogada de reclamante e eu gostaria de saber quais são as empresas que têm maior perfil conciliador, porque se eu tenho processo contra aquelas empresas, eu vou aproveitar a semana da conciliação e já vou pedir que meu processo venha. Então, eu queria saber com quem a gente fala para fazer esse pedido e se vocês também poderiam, como estão aqui os gestores das maiores empresas do Estado, se realmente, como é que a gente pode ter esse acesso para saber quem gosta de conciliar? Tá. Para responder a primeira pergunta, a gente, por conta dessa questão de racionalizar a pauta Sejusc, a gente triou o que é que mais concilia. Mas aí a gente geralmente vai para a matéria, né? Matéria de verbas rescisórias, PPP, empregada doméstica, empregador, microempreendedor, alguns tipos de casos de demandas de dispensas pontuais de empresas. A gente dispensou um grupo tal e a gente precisa resolver isso. Essa é a nossa triagem inicial. A gente tem um cadastro de empresas que não conciliam, que empresas que, por questões de recuperação judicial ou por uma política, eles conciliam mais em execução do que conhecimento, eles mesmos nos avisam. Ou então, neste momento, a gente está fazendo conciliação, agora suspendeu, doutora, a política, a Alma Viva faz muito isso. Agora a gente suspendeu a política de conciliação, aí a gente não fomenta mas vamos de novo. A Alma Viva começou agora com um movimento bonito de conciliação e execução. Aí a gente começa a perguntar aos advogados, consegue esse a gente puxa, tal. Com relação ao advogado reclamante saber, isso Josi tem como lhe dizer, assim, no sentido de tem um perfil, por exemplo, Bom Preço, a doutora Janine faz muito isso. Ela puxa a pauta, ela está aí? Ela puxa a pauta de processos do Bom Preço. Quando o Bom Preço vê aquele movimento, eles também já analisam. E já chegam dizendo, esses aqui eu vou conciliar, mas esse eu não consigo porque tem um acidente no meio, esse eu não consigo. Né? Então, o diálogo, a gente não estabeleceu ainda um cadastro prévio, até porque, para o CONAPROC, isso não é bom, porque hoje uma empresa pode estar na lista de não conciliado e depois, no mês seguinte, pode estar. Então, eles não querem que a gente feche uma lista. Mas a gente tem essa informação informal. Mas, claro, existem os grandes litigantes, né? Existe a lista dos grandes litigantes, e a gente tem feito um trabalho mais voltado para os grandes litigantes para poder exatamente reduzir esse movimento, tá? Mas qualquer sugestão, traz para a gente. Doutora, eu quero ver se essa empresa concilia. Traz para a gente liga para o setor jurídico da empresa. A gente está procurando aqui, a gente está tendo uma busca de advogados que querem saber do interesse conciliatório. Geralmente, as empresas nos recebem muito bem, muito bem. Eu nunca tive uma queixa de uma empresa que é ríspido, tem sempre alguém colocado à disposição. Geralmente, eles destacam um advogado que trata conosco. Então, assim, a gente tem tido realmente bons posicionamentos, tá? E só eu ia perguntar até no segundo grau, como é que funciona essa triagem também? Então, nós fazemos essa triagem nos gabinetes, né? Mas aí o que é que ocorre? Por exemplo, a assessora diz, olha, esse advogado não concilia, ele é ruim, ele é rígido, isso e aquilo. Mas a depender da situação, da matéria que está sendo, né, motivo do recurso, então aí eu faço, coloque, designe ou envie para o Sejusc. E, às vezes, a depender de uma situação que é mais sensível, eu digo, então vamos fazer essa audiência de conciliação no próprio gabinete. Mas não é excepcional, porque eu prestigio o Sejusc sempre, sempre. Né? E aí, aquela coisa, doutora Gabriela, não há rigidez que não acabe flexibilizando. Né? E aí, quando, né, eu boto, digamos, a gravata mais bonita e abro o sorriso, aí a conciliação sai. Né? Então, assim, não há, né? Eu acredito que... E a gente sente isso na mesa de audiência, quando as partes sentam que estão com uma certa rigidez e diz, eu não quero, tal, e você vai, diz, aqui o que está pegando não é isso. É uma outra linha que é muito tênue, né? E que a gente acaba dialogando, e aí é uma mágoa. Outro dia a mágoa é assim, porque ele nunca me agradeceu. E aí a gente fez sessão individual,
uma parte saiu, eu disse, eu gostaria de conversar com o senhor sozinho. E aí o reclamante disse, ele nunca me agradeceu. Aí eu disse, eu vou conversar com o reclamado. Aí eu fui lá, eu disse, mas nunca agradeceu? O que foi que tão ruim que fez? Não, doutor, é porque me deu tal prejuízo. Aí eu digo, mas o senhor acha realmente que o prejuízo material vale a pena de que a relação boa que vocês tinham no seu... Enfim, eu apelo, né? E aí eu acabo fazendo assim quase uma novela das 8, né? E aí acaba, o acordo acaba saindo. Então não há uma rigidez, claro, e a gente precisa ter essa sensibilidade, né, para observar. Tem aquele feeling, dizer assim, não, esse processo ele tem potencial para a conciliação. Eu só preciso saber exatamente essa entrelinha, o que foi que houve. É isso. Doutora Andréia. Pronto, fale que aí depois eu arremato. Tá ligado já, bom dia. Desculpem a voz, mas queria agradecer o convite, parabenizar todos vocês pelo trabalho. Um beijo, Gabriela, Tennyson, Júlia, doutor João. Pela iniciativa, doutor Tennyson, de convidar a advocacia para um momento tão importante que é essa Semana da Conciliação. E ninguém melhor do que vocês para nos convidar, para nos sensibilizar, né, para realizar as conciliações, enfim. E o Sejusc é referência, né? A doutora Júlia falou como é bom a gente saber quando tem audiência no Sejusc, advogo para reclamante e reclamada, e tem a mesma percepção, né, tanto de um lado quanto do outro, que a gente sabe que quando chegar no Sejusc, a gente tem mais possibilidade de fazer um acordo, de resolver o problema da melhor forma possível. Então, parabéns. Eu vou devolver aqui o elogio que a advocacia trabalhista recebeu, né, que nós somos, realmente, a gente tem um espírito de colaboração bem interessante, um ajuda o outro. A gente corre, está fazendo audiência. Já ouvi dizer, doutora. Então, o senhor sabe muito bem como nós somos. E devolver o elogio, dizer que eu atuo em outros tribunais e outros regionais, e Sergipe é referência. Quando a gente relata casos que a gente já passou aqui, os fatos, né, que já ocorreram, as situações, como é que a gente consegue conciliar esse espírito, né, de colaboração que a gente tem aqui. E todo mundo tem inveja, né, do nosso TRT, do nosso regional, da advocacia trabalhista sergipana, exatamente por conta disso. A minha dúvida com relação à Semana de Conciliação é quanto aos processos que estão em sede de recurso de revista, os processos que estão já no TST, se a gente tem que solicitar, tem que requerer a baixa dos autos, porque tem alguns processos que estão afetados, né, por repercussão geral, tem outros que estão conclusos com os ministros há muito tempo, tem processos, eu particularmente tenho um processo de 2011, que estão conclusos no TST há mais de 4 anos, conclusos para despacho, às vezes, despacho não, para decisão monocrática. Então, eu gostaria de saber, eu acho que deve ser uma dúvida também da advocacia, quanto aos processos que já estão em sede de recurso de revista, e aqui renovar o meu carinho por todos vocês, especialmente para o doutor Tennyson, meu ex-colega, né, da advocacia, que hoje nos honra participando, preenchendo tão bem essa vaga aqui no Tribunal de Sergipe. Obrigada. Então, doutora Andréa, muito obrigada, viu? A senhora sempre está lá com muito carinho, né? A gente tem uma troca muito boa, né? E isso é maravilhoso. Com relação à sua dúvida, nós tivemos ano passado essa experiência, ainda na gestão de doutora Rita, e foi ela que fez a gestão para a gente saber como fazer. Antigamente, o TST pedia que os advogados informassem no processo, mas essa informação demorava também a ser detectada por eles e despachada. Então, naquele momento, a doutora Rita fez gestão lá em Brasília e eles pediram que nós mandássemos a solicitação por Sejusc para os gabinetes dos ministros. E realmente nós conseguimos baixar os processos com maior rapidez e o acordo foi feito. A questão é que agora o TST tem o Sejusc, né? Então, depois da instalação do Sejusc lá, eu não tive mais esse tipo de pedido. Mas, por favor, segunda-feira, passe para a Josi quais seriam esses processos, porque a gente vai atrás dessa informação.
A gente fala com nossa rede de apoio, com Robertinha, para saber exatamente qual o procedimento que eles têm feito agora. Pode ser que eles digam, ó, a semana aqui já está muito cheia, eu vou mandar para o regional, como já foi feito no ano passado, eles mandaram para o regional, a gente conciliou aqui, depois informou a conciliação e eles realmente encerraram a pendência lá e mandaram descer o processo, tá? Sim, sim. É presencial, né? Sim. O Sejusc de lá tem atuado muito com órgãos públicos quando eles fazem os termos de cooperação, que a gente está louco para fazer, tá? A gente está facinho para fazer termos de cooperação. Nos ajudem. Excelente. Porque realmente tem um resultado nacional. Então, o impacto é maravilhoso. Mas, nesses pequenos, eu acho que eles devem mandar mesmo para o regional. E a gente tem pauta, então está tranquilo. Tá bom? Doutor André, é exatamente isso. Se os processos estiverem ainda em fase de apreciação do juízo de admissibilidade da revista, nada impede que venha para o Sejusc aqui. E aí, no segundo grau, a gente, assim, tenta a conciliação. Eu fazia muito isso quando nós não tínhamos ainda o Sejusc instalado. Eu fazia isso lá no gabinete, enquanto eu era presidente. Mas eu confesso à senhora que, na verdade, eu fazia as audiências porque eu tinha muita saudade da sala de audiência, né? E tinha muita saudade dos advogados e advogadas, e aí, para encontrar com o povo, aí eu dizia, olha, designe a audiência que vai todo mundo aparecer. E, obviamente, que na fase, né, enquanto presidente, eu não tinha tanta disponibilidade de tempo de ir às varas para encontrar, né, os velhos e bons amigos. Então, era isso. Aí, agora, como a doutora Júlia bem anunciou, diante da instalação do Sejusc TST, a gente não sabe como é que está sendo esse procedimento. Mas isso a gente pode fazer, é só repassar os números e que a gente pode desenrolar com tranquilidade. Outra coisa, no tocante aos termos de cooperação técnica, eu enviei uma mensagem para o doutor Sidney, que é o procurador-chefe do município, doutora Carmen e doutora Karine estão por aqui. Não é isso? E muito obrigado pela presença. Né? E aí eu já disse, meu amigo, olha, nós precisamos fazer um termo de cooperação, o que é que você acha? Ele disse, acho bom. Então, quando a pessoa diz acho bom, ou seja, eu entendo que o termo já está pronto, aí eu já mandei preparar e a gente só vai fazer a assinatura. Porque, assim, os servidores que trabalham comigo lá no gabinete, eles já estão acostumados, né, mais ou menos, ao meu ritmo bem low profile, bem calmo. Quando eu digo, vamos fazer isso, aí eu já quero tudo pronto. Aí está tudo certo. E aí, Josi, a gente está começando agora a nossa relação. E, Josi, o que é que o senhor acha? Eu digo, você ainda não fez? Então, é isso. Aí, doutor Rodrigo, eu estou contando com a Energisa para a gente formalizar esse termo de cooperação técnica e que a gente possa empreender esforços conjuntos para a solução dos processos mediante a conciliação. Então, assim, eu vou fazer mais ou menos o que eu faço nas minhas relações amorosas. Eu nunca brigo. Tudo dá certo, desde quando seja do meu jeito. Aí, vamos lá. E isso, assim, obviamente, com suavidade, né? Sem nenhuma imposição. Contando com a compreensão e com a colaboração de todos aqueles que possam celebrar esse acordo de cooperação técnica. A doutora Júlia já disse, olha, precisamos fazer, então, por mim, 10, tá bom? Eu já lancei o olhar para ali, né? Estamos facinho para a gente fazer. A gente já sentiu a reciprocidade, né? Gente, por favor, mais Doutor alguém? Laerte, lá atrás. Doutor Laerte, como é que vai, querido? Seja bem-vindo, muito obrigado. Feliz por participar desse encontro, Que com bom. a leveza que o doutor Tenso, a doutora Júlia, sempre caracteriza suas reuniões, né, seus encontros com os advogados e advogadas. Primeiro, bom dia a todo mundo, né? Bom Cumprimento dia. a todos na pessoa do doutor Tenso, registrando a presença da Caixa Econômica aqui no jurídico, do jurídico da Caixa, e dizendo que o nosso gerente não pôde vir porque está numa reunião em Brasília, desde quarta-feira. A Caixa está reformulando sua área jurídica e ele está participando desse encontro por lá. E designou, recebi um convite pessoal também da assessoria do Dr. Tenso e participo pela Caixa. Dizer o seguinte também, que a Caixa está aberta sempre a negociações, a conciliações nos seus processos, mas
tem tido pouco êxito porque há uma concentração de poucos escritórios na parte trabalhista que advogam contra a Caixa Econômica e alguns são mais rígidos com relação a fazer conciliações, né? Parece que um é mais flexível, mas 3 ou 4 que advogam não cedem para que a gente possa evoluir nesse sentido e chegar a bom termo na parte de conciliação. A Caixa tem tido um índice de conciliação muito alto na parte não trabalhista, né, na parte civil, nos juizados, na Justiça Federal. Nessa parte da jurisdição, a gente tem conseguido evoluir mais. Mas na parte trabalhista, como eu disse, por conta da concentração de escritórios que advogam, né, que pegam as causas, a gente vai devagar, embora o espírito dela seja de evoluir na conciliação. A Caixa hoje tem súmulas administrativas que nos autorizam a desistir de recursos, de ações, até determinados valores, determinados temas, quando se percebe que o TST já está consolidando a jurisprudência, ela já, isso aqui já não recorre mais, isso aqui, ou até determinados valores, já não se recorre, já não se litiga mais. Então, o espírito da Caixa tem sido de conciliação, de conciliador. E o que vai ao encontro do espírito do Sejusc, né, que tem primado por isso. Então, é fazer esse registro, parabenizar o Sejusc pelo êxito aí que foi relatado, pelo percentual que tem crescido aí sob a batuta da doutora Júlia, né? E dizer que o caminho é esse. A humanidade deveria caminhar nesse sentido, né? Eu espero que um dia ela chegue a se convencer disso, né? A gente tem passado por tempos turbulentos, por problemas, mas tudo é um processo e o caminho é evoluir. Então, muito obrigado. Obrigada. Desejo êxito aí, o Sejusc. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Laerte. Gente, atrás do panfleto... Doutora Rita, doutora Júlia, é o hábito. Doutor Laerte, depois precisamos também conversar acerca do termo de cooperação com a Caixa. Aí a gente senta, a gente vai preparar uma minuta e aí para a gente verificar isso. Aí vai ser uma honra, né, ter a Caixa também como parceira, né, no sentido da gente alcançar a efetividade da solução dos processos mediante a conciliação. Isso. É que nós tínhamos empresa parceira, nós tínhamos esse projeto, mas agora seria esse termo de cooperação técnica exatamente com o propósito de buscar a solução através da conciliação. Todos os esforços conjuntos. Isso. Já temos aí 3, assim, já... Pronto, certíssimo. Já estamos aqui para isso. Atrás aqui do panfleto tem como vocês devem encaminhar os processos para a Semana Nacional, tá? Lembrando que nós temos vaga para todo mundo que quiser, serão 5 dias, sem limite de horário, salvo 15 horas, porque 15 horas a gente tem que mandar os dados dia a dia para o TST. Mas daqui até lá a gente trabalha para botar todo mundo na pauta, tá bom? Posso tirar uma última dúvida? Oxente, quantas você quiser. É porque, na Temos verdade, todo o tempo do mundo. porque nós divulgamos esse evento na nossa rede social e, assim, alguns advogados foram mandando dúvidas para que a gente tirasse aqui, justamente ótimo. quem não podia estar presente. E uma delas foi em relação aos processos que não estão líquidos. Tá. Certo? Então, assim, muita gente, principalmente no 2º grau, após o julgamento do RO, porque muitos cálculos estão deixando para ser realizados na origem. Então, há aquela dificuldade. A primeira pergunta do reclamante é quanto eu estou perdendo. Sim, né? sim. Então, ele não sabe que ele pode perder tudo ainda se o processo andar mais um pouquinho. Sim. Mas, então, é essa pergunta. Dos processos que estão ilíquidos, como é que a gente pode contar com o apoio do tribunal? Porque muitos advogados não conseguem liquidar as decisões, assim, muito embora nós saibamos que acaba sendo uma obrigação nossa, né? Mas essa dificuldade de... até porque, assim, eu posso até pedir para liquidarem, até fazer a liquidação do meu processo. Só que um processo que vai para a pauta para a semana seguinte, muitas vezes isso não é possível. Sim. Então, qual é a colaboração do tribunal e qual a sugestão do tribunal para esses processos ilíquidos? Quando a gente recebe uma solicitação de inclusão em pauta Sejusc e o processo está ilíquido, já aconteceu 2 vezes, das 2 vezes os advogados nos avisaram. A gente entra em contato com a vara, com o juiz gestor, o juiz libera o contador para que tire da fila os outros e passe esse para fazer a conta. A questão é, aquela conta ali é uma projeção do que foi
dito em sentença e eventualmente decotado ou aumentado em acórdão, mas ainda não houve a apreciação das partes. Então, o que é que a gente faz? A gente bota a planilha em sigilo, abre em audiência para que as partes vejam, esclarecendo que aquela planilha ali, ela só foi feita com o único intuito de tentar aproximar para aquela conciliação, mas ela não vai seguir caso haja evolução e não conciliação. É isso que a gente tem feito. Inclusive, muitas vezes, o procedimento do Sejusc em processo de execução é o seguinte, em conhecimento não, mas em execução, quando a gente recebe Sejusc, a gente atualiza. Pelo Sejusc, ele faz esse serviço muitíssimo bem. Ela atualiza, mas meu pedido ela bota em sigilo. Por quê? Porque muitas vezes, entre uma semana e outra, que está esperando a audiência, o advogado vê que juntou uma planilha, instintivamente ele vai e faz uma impugnação. Aí a parte contrária faz outra impugnação. Ou seja, aquela publicação, aquela publicação estava instigando a mais litígio. Mas a gente abre. Por exemplo, semana passada teve um advogado que disse, doutora, eu preciso mostrar para o meu cliente, que era o reclamado, para que ele tenha um parâmetro. Aí eu disse, não, doutor, vamos abrir. Aí eu abri para ele, no processo, mas eu abri antes da audiência a pedido dele. Então, pessoal, isso aí é até importante para que a gente, de repente, se for o caso, tenta conversar antes, ainda que não coloque no processo, porque nós precisamos, muitas vezes, levar para o nosso cliente, pessoa jurídica, para discutir esse valor aqui pode, não pode, e a pessoa física também, até ela amadurecer. Exatamente. Né? E o procedimento é esse, vai ter uma planilha, vocês não vão ver, porque está em sigilo, mas ela existe. E aí é só avisar que aí a gente abre. Agora, o intuito é exatamente esse, é aproximar e não abrir mais litígio. Tá bom. Tá? E só aqui complementando, observem, muitas das vezes, né, a advocacia ela precisa ter conhecimento da matéria sobre a posição da turma jogadora, por exemplo. Perfeito. É o que eu chamo de choque de realidade, né? Porque a pessoa acaba exigindo determinada quantia e a gente sabe que vai cair, a depender daquela composição, da turma que vai cair e tudo mais. Ou que a matéria, por exemplo, tinha um processo em recurso de revista, eu me recordo, que cuidava de hora extraordinária, a condenação tinha sido R$ 1.500 e o advogado da empresa disse que não ia fazer o acordo porque ele ia esperar o julgamento do TST daquele recurso. E detalhe, o reclamante aceitava o valor da condenação. E a empresa disse não. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, nós vamos adiar e eu gostaria de conversar com o dono da empresa. Como é mesmo o nome dele? E aí, porque era o quê? Era uma intransigência do profissional. Sim. Não que eu quisesse passar sobre a competência dele, nem desrespeitar, mas o choque de realidade precisaria ser feito. E aí eu designei a audiência, uma segunda audiência. Quando chegou lá, o dono da empresa não foi e o advogado disse, doutor, nós vamos fazer o acordo. Eu, doutor, estou muito feliz. Todos ficamos felizes. E o acordo foi feito. Isso porque eram R$ 1.500 que o processo teria que seguir para o TST, de uma matéria que não caberia à apreciação do TST. Então, é necessário que se saiba disso. Então, determinada matéria que eu tenho um posicionamento, digamos que eu fique vencido, eu sou o relator. Por que não ter o conhecimento exatamente da posição da turma? Então, isso, doutora Gabriela. Outro dia eu fui convidado para falar assim, da atuação do segundo grau e dar conselhos para advogado. Eu disse, eu não vou fazer isso, né, que não me cabe. Mas tem uma coisa que eu sinto, é exatamente a ausência de estudo prévio sobre a sua situação do processo, da realidade, qual é a situação, até onde eu posso seguir no valor de uma conciliação, o que é que eu posso pedir, como é que está a posição do regional e como é que está a posição do TST. Né? E se o processo é ilíquido, aí é que cria ainda mais dificuldade. Exato. Diante disso, porque o patrono fica com muito receio de acabar fazendo uma conciliação sobre um determinado valor e o reclamante achar que está perdendo muito e depois acabar gerando, inclusive, uma responsabilidade desse patrono. Então, por isso mesmo que a gente utiliza essa tática de solicitar o setor de liquidação para fazer um cálculo diante daquilo que foi deferido, mas que não é nada oficial.
Não é, por quê? Porque a sentença está ilíquida e ainda passível de um recurso. Hã? Então é isso. Por favor. Acabei minhas perguntas. Não, temos o dia todo. O dia todo, doutora Gabriela. E estou falando a verdade. Hoje o meu sextor vai ser assim aqui. Então tá bom. Mas, muito bom. Mais alguém, gente, por favor? Está todo mundo com fome já, doutora Júlia. Vamos tomar um cafezinho. Bem, então, nesse caso, agradecer imensamente, né? Agradecer a doutora Júlia por tudo. Nós sabemos o quanto ela é a heroína do nosso Sejusc, que conta com a minha total admiração, e me sinto honrado, sabe? Me sinto honrado sempre de estar ao seu lado, trabalhando, seja onde for. Obrigada. Muito obrigado. Sim, agradecer a Josi e toda a equipe do Sejusc, né? Nós que estamos sempre juntos. E agradecer a advocacia, porque vocês sabem da importância, quanto é fundamental a advocacia na atuação do Sejusc. Agradecer às nossas estagiárias, vocês nos ensinam, Muito. né, com a leveza, com tudo que vocês nos trazem. Agradecer aos nossos terceirizados, e esse evento se deu, mas os bastidores, muita gente atua. É a escola judicial, é a nossa ASCOM, é o cerimonial. Então, todos em prol do mesmo propósito. Doutor Henri está fugindo da gente. Vem aqui. O presidente já mencionou que é o senhor que vai... Chega aqui, por favor. Eu não tinha visto. Na verdade, nós estávamos aguardando o doutor Henri, porque ele agora vai proferir uma aula magna de 1 hora. E a palavra agora será com ele. E o senhor vai falar agora de toda a sensibilização para atuar como conciliador. Querida, seja bem-vinda. Muito obrigado. Acabei lhe cumprimentando sentado, mas foi por conta da posição. Com a palavra. Na verdade, a gente estava aguardando o doutor Henri com uma maior surpresa. Não, eu sou muito envergonhado, assim, né? Todo mundo já sabe, então, assim, eu espero responder aos anseios que vocês, né, têm, assim, né? Todas as expectativas, porque vai ser difícil, né? Eu estava falando para a Josi, assim, substituir Júlia não vai ser fácil, né? Mas, assim, eu vou tentar. Espero a colaboração, assim, eu sou muito disponível, né? Eu acho assim como Júlia, então isso não vai mudar. E é isso. Estou aberto a sugestões e dos colegas lá do Sejusc, dos colegas advogados. E é isso. A expectativa é a melhor possível. Estou contando as horas, né? Na verdade, doutor Henrique, eu preciso dizer que no Sejusc nós precisamos de gente bem facinho. Exatamente. Que não crie dificuldades, sabe? Bem, é isso, gente. Vocês viram que né? Sejusc é isso, é alegria. A doutora Gabriela, inclusive, já tem várias... Tem um perfil leve. Isso aí eu acho que... Já fez o meu microfone. Não, o doutor Henri, ele tem um perfil muito leve, que eu acho que essa é a principal característica e necessidade do Sejusc. Não, assim, todos os magistrados do nosso TRT têm características sensacionais. Mas para estar no Sejusc e no JAI também, eu acho que são dois núcleos que realmente precisam de pessoas que têm uma... Eu falo assim, um gingado diferenciado, que tem um perfil mais leve, um perfil mais alegre, um perfil gente como a gente, que não se incomode de ser chamado de você. Essa é a diferença, é aquela pessoa que não vai insistir em ser chamado de Vossa Excelência. Certo? Eu acho que essa é a diferença do ser humano que vai passar pelo JAI e pelo Sejusc. E, graças a Deus, as últimas pessoas que passaram, são diferenciadas e a gente acaba se tornando amigo, parceiro, porque realmente eu acho que o objetivo é esse, é não estar em lados opostos. São 3 lados juntos, na verdade, é para que isso vire um círculo. Exatamente. Seja bem-vindo, doutor Henri, a advocacia lhe dá as boas-vindas. Obrigado.
Bem, é isso, gente. Muitíssimo obrigado, advogadas e advogados. Levem o meu abraço às suas empresas, né, que autorizaram vocês estar aqui, aos órgãos, e dizer que nós estamos abertos, sempre, de braços abertos. O que vocês precisarem, eu quero só aqui deixar o exemplo da nossa disponibilidade. Outro dia eu designei o atendimento de um advogado às 11 horas da manhã. Ele não podia, porque tinha uma audiência. Aí eu digo, então vamos marcar para a tarde. Não, aí à tarde quem não podia era eu, porque eu tinha uma consulta. Eu disse, doutor, 8 horas da noite, o que é que o senhor vai fazer? O senhor pode? Ele, posso. Aí eu disse, então beleza. E o atendimento ocorreu 8 horas da noite. Eu estive em Brasília, num evento, e a gente tinha uma pauta e o advogado queria conversar comigo. E o evento era até sexta-feira. Eu não podia atendê-lo. Aí eu disse, olha, veja aí no sábado de manhã o que é que ele vai fazer. Então é isso. A justiça tem que estar sempre de portas abertas. Portas e coração abertos, e tudo funciona da melhor forma possível. Finalmente, sextou. E com isso nós vamos começar, né, se alimentando, e de abraços, beijos, carinho e alimento, né? E depois disso eu desejo um bom final de semana para todos e todas, que retornem às suas casas com muita paz, com muita saúde, muitas felicidades. Nós teremos dia 9 de maio um outro evento, mas esse evento será só para servidores e magistrados, mas também aberto a todos que estão aqui presentes. Doutora Doroteia, que é uma conciliadora, ela atua na vice-presidência, mas ela é uma conciliadora que atua também nos Estados Unidos, em Singapura, tem toda uma experiência sobre conciliação, e eu a convidei, e ela conseguiu abrir um espaço na agenda. Aí, obviamente que eu coloquei a gravata, né? Já pensando nisso, e ela aceitou o convite. Doutor Carlos João estará presente em nome da magistratura, e doutora Gabriela, que não sabia, mas também estará presente em nome da advocacia, dia 9 de maio. E doutor João Alberto também pela advocacia. Você está me olhando assim, ó, porque ela está pensando que era 10. Não, 10 não, porque nós teremos um evento aqui que é do Dia das Mães. Então, aí ficou na véspera, na quinta, 9 de maio. Tá? Então, é isso, gente. Um abraço e declaro... nós vamos só aqui, eu convido todo mundo para vir à frente, para nós tirarmos a nossa foto, né? Porque essa foto de mesa não funciona. Tem que ser mesmo uma coisa grupal e coletiva. Muito obrigado.